Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3 e hoje nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Para que a gente tenha um circuito elétrico, nós teremos que definir o que é um circuito elétrico, tá? Para a gente aqui vai ser um circuito elétrico, um sistema composto por fios com resistências desprezíveis, tá? Fonte de tensão e qualquer outro dispositivo elétrico que a gente conheça. Pode ser um diodo, pode ser uma resistência, um capacitor, e eles podem ter associados das mais diversas formas, tá bom? Então aqui eu tenho a representação de um circuito, onde necessariamente eu tenho uma corrente circulando devido a uma diferença de potencial fornecida pela fonte. Então, se não houver fonte aqui, eu não tenho uma circulação de corrente aqui. É exatamente a fonte que promove a diferença de potencial que faz com que os elétrons se movam dentro desse circuito. Esse circuito aqui é um circuito fechado. Se a gente interromper, cortar um pedaço desses fios aqui, eu vou ter um circuito aberto e eu não vou ter mais a circulação de elétrons neste circuito e não vai ter nenhuma energia fluindo do potencial positivo, indicado como maisinho aqui na fonte, e o potencial negativo, indicado como menos, tá? Não vou ter portadores de carga se movendo aqui dentro desse circuito. Porém, se ele estiver fechado, eu tenho uma circulação de cargas aqui, tá? Essa fonte aqui pode ser de diversos formatos, né? Pode ser um capacitor, só que o problema do capacitor é que ele vai descarregar e vai cessar a corrente que circula no meu circuito. Então, isso aqui pode ser uma bateria química, onde ela libera energia e faz com que os portadores se movam aqui. Ou pode ser uma fonte devido a um motor elétrico, né? Que aí, no caso, seria uma fonte alternada. No caso em que a corrente é contínua, a gente chama isso de fonte de corrente contínua. Agora, nisso, os elétrons só têm uma direção de percorrer o circuito, como está mostrado aqui na figura. Se você tiver uma fonte de corrente alternada, a direção da corrente pode mudar com o tempo. A grande pergunta que a gente se faz em um circuito é: se eu tiver um circuito, como o dado na imagem, qual é a corrente que circula no meu circuito? Tá? Tem dois métodos de você fazer isso. O primeiro deles é analisar a energia no seu sistema. Então, eu sei que o trabalho realizado pela fonte para elevar o potencial aqui dos meus elétrons, tá? Ou dos meus portadores de carga positivos, vai ser a diferença de potencial da fonte vezes a carga que está sendo elevada. E eu posso escrever isso em termos da corrente e da variação do tempo, onde eu tenho que o trabalho realizado é a força eletromotriz vezes a corrente vezes a unidade de tempo. O epsilon aqui ele é chamado de força eletromotriz por razões históricas, tá bom? Então, eu estou representando aqui que é a mesma coisa que diferença de potencial. Força eletromotriz é a mesma coisa que diferença de potencial da fonte, tudo bem? Então, eu posso agora também escrever qual é a potência dissipada aqui por esse resistor. Então, a potência dissipada pelo resistor é igual ao trabalho por unidade de tempo, e isso vai ser igual a vai ser igual a diferença de potencial da fonte vezes a corrente, que tem que ser igual a RI quadrado, tá? Então, percebam aqui que essa última equação nos diz que a energia transferida por unidade de tempo pela fonte será dissipada pelo resistor, considerando que os fios não têm resistência. A resistência deles é desprezível. Então, eu concluo que
toda a diferença de potencial dada pela fonte vai ser consumida pelo resistor e ela vai ser igual a R vezes Z. De modo que eu posso isolar aqui a corrente e obter que a corrente é igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Tudo bem? Agora vamos pelo método do potencial. Esse aqui é o método mais utilizado e que eu espero que vocês utilizem, tá? Então imagine que eu vou percorrer o meu circuito e eu tenho que começar por um lugar. Então vou escolher aqui o ponto A, que está aqui próximo do polo negativo da minha fonte. Então, vou partir do polo A, do ponto A, e vou atravessar a fonte no sentido da setinha, no sentido negativo por positivo. Eu estou tendo um aumento de potencial. Então, de imediato, eu não sei qual é o potencial em A, tá? Mas eu sei qual que é a diferença de potencial dada pela minha força, pela minha fonte, que é epsilon. Passei pela fonte, ganhei um potencial, vou percorrer aqui no sentido da corrente, tá? Desci, passei pelo meu resistor. Quando eu passo pelo meu resistor, eu sei que ele está dissipando calor. Então, eu vou ter uma perca de energia aqui, que é relacionado a R vezes I. Então, computei essa queda de tensão e vou continuar o meu circuito. Não tem mais nenhum dispositivo elétrico aqui, então voltei ao meu ponto A. Isso vai ser igual ao potencial no ponto A. De modo que eu posso aqui cancelar os potenciais em A, resultando que epsilon é igual a menos RI, epsilon menos RI é igual a zero. De onde eu tiro que a minha corrente é epsilon sobre R, ou força eletromotriz dividido pela resistência, que é o mesmo resultado obtido a partir do cálculo do potencial, ou da energia, tá bom? Então, você sempre começa em um ponto, pode ser qualquer ponto, eu escolhi esse aqui, que é o próximo ao polo negativo da minha fonte. Eu sugiro que vocês sempre escolham esse ponto. Por quê? Porque todas as vezes que eu passar por uma fonte do sinal negativo para o positivo, eu sempre vou ter uma variação de energia positiva. Todas as vezes que eu passar no sentido da corrente por um resistor, percebam, no sentido da corrente, tá? Eu vou ter uma variação de potencial negativa igual a menos RI. Ou, se eu passar no sentido oposto, eu vou ter uma variação de potencial positiva, tá? Então, eu sempre tenho uma variação de potencial positiva quando eu vou do negativo para o positivo na fonte. E eu tenho uma variação de potencial negativa quando eu atravesso o resistor no sentido da corrente. Nos circuitos reais, existe essa resistência interna da fonte. Então, essa resistência aqui faz com que a diferença de potencial não seja a mesma da força eletromotriz. No caso ideal, essa resistência interna, Rzinho, ela é igual a zero. Tome a fonte como sendo a parte em verde. Então, a parte em verde será a sua fonte, isso tudo está lá dentro da fonte. Você tem uma força eletromotriz que causa diferença de potencial e lá internamente você tem uma resistência R. Tá? Então, eu vou fazer aqui o que nós aprendemos, vou usar o método do potencial, vou iniciar no ponto A e vou percorrer todo o circuito até voltar de novo no ponto A. Tá? Então, passando pela fonte, eu tenho uma diferença de potencial epsilon. Passando pelo resistor Rzinho, eu tenho uma diferença de potencial menos RI. E passando pelo próximo resistor, eu tenho uma diferença de potencial de menos Rzão I. E voltando ao ponto A, eu tenho que essa quantidade tem que ser igual a zero. De onde eu tiro que a minha corrente é igual a epsilon dividido por Rzinho mais Rzão. Tá bom? Então, essa vai ser a corrente no meu circuito quando eu tenho uma resistência interna da minha fonte. Em geral, essa resistência interna é tão pequena em comparação com R que a gente despreza o seu efeito.
agora eu posso escrever que a minha a resistência, ela não é mais apenas o Rzinho, mas ela é uma associação em série de duas resistências. Essa associação em série, ela é dada quando você tem o potencial negativo de uma resistência ligado no potencial positivo da outra resistência, tá? Que é um ligada na extremidade da outra. E por esse circuito passa apenas uma corrente. A mesma corrente que passa em uma resistência é a mesma corrente que passa na outra resistência. Então você pode falar que essas resistências estão ligadas em série, tá? Então eu escrevo agora a minha equação de queda de potencial no meu circuito como tivesse apenas uma fonte e uma resistência equivalente. E eu obtenho que a corrente é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. Comparando aqui as duas correntes, eu chego que a resistência equivalente nesse caso é igual a Rzinho mais Rzão. No caso geral de eu ter mais resistências associadas em séries aqui, eu vou ter que a minha resistência equivalente vai ser a soma das resistências. Agora, se eu quero saber a diferença de potencial entre dois pontos, digamos, diferença de potencial entre A e B. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou percorrer o circuito de A até B. Então, vou iniciar em A, que tem potencial A. Vou passar pela minha fonte, que vai ter uma diferença de potencial positiva epsilon, menos a diferença de potencial dada pelo resistor da fonte interna, que é menos Ri, tá? E isso vai ser igual à diferença de potencial no ponto B. Passando o potencial no ponto A para o lado de lá, subtraindo, eu tenho que a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A é igual à força eletromotriz menos Ri. E essa diferença de potencial é o que de fato é dado pela fonte, tá? Percebam aqui que essa diferença de potencial depende da corrente. Então, eu vou usar o resultado da corrente dado no slide passado e colocar isso aqui em função apenas de Rzinho e de Rzão. Substituindo aqui quem é a corrente, eu obtenho que a diferença de potencial é dado por isso e realizando aqui as manipulações algébricas, eu obtenho que a diferença de potencial entre B e A é igual à força eletromotriz dividido por Rzinho mais Rzão vezes a resistência. Percebam aqui que a diferença de potencial na fonte ela vai ser igual a epsilonzinho quando R for muito maior do que Rzinho. Tá? E se Rzinho for muito grande em comparação a R, a diferença de potencial aqui na minha fonte vai ser quase nulo, né? Que eu tenho Rzinho mais Rzão, isso aqui vai crescer e isso aqui vai diminuir. Então, se a minha resistência interna aumenta muito, a diferença de potencial no meu circuito vai se anular. Então, terminamos aqui nessa aula. Na próxima aula, nós terminamos de ver circuitos com mais de uma malha e carga e descarga de um capacitor. Até a próxima!